Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou estar aqui fazendo esse vídeo para responder uma dúvida bastante frequente que o pessoal tá enviando sempre por aí, que é basicamente como é que funciona esse período de adaptação quando a gente desenha no tradicional e a gente vai começar a desenhar no digital. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês 4 dicas, 4 comentários aí que podem ser relevantes para você que tá aí nessa jornada ou para você que ainda vai começar essa jornada em breve. Sem muita enrolação, a primeira coisa que eu preciso de vocês, se vocês estão aí fazendo essa transição do tradicional para o digital, é aceita. Aceita o quê, Mia? Aceita várias coisas. A primeira delas é que vai sim existir um período de transição. Muitas coisas são diferentes entre o tradicional e o digital. É toda uma dinâmica diferente. Você não vai estar desenhando aí diretamente, você vai estar desenhando numa tela. Então, assim, tem várias coisinhas ali que você vai precisar se adaptar. E eu não tenho como falar para vocês de quanto é esse tempo de adaptação, porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais conhecimento, então assim, saca? Dependendo da pessoa, isso pode demorar mais ou menos tempo. Pra mim, eu comprei a minha primeira mesinha digitalizadora lá em 2011. Eu acho que eu demorei mais ou menos um ano para começar a produzir algumas coisas minimamente decentes no digital. E algumas coisas elas acabaram vindo antes e mais fácil do que outras. Então, por exemplo, a parte de sombreado, que é uma parte que eu sempre tive bastante facilidade em geral no desenho. Eu consegui fazer um sombreado interessante muito mais rápido do que eu consegui fazer um contorno interessante no digital, por exemplo. Então, não só vai ter esse período de adaptação, mas você vai ter aí períodos de adaptação diferentes para cada aspecto aí que você vai estar trabalhando nas suas artes digitais. Segunda coisa que você precisa aceitar é que a gente precisa desconstruir aquele mito de que desenhar no digital é mais fácil. Sim, a gente tem um monte de ferramentas no digital, porém, nenhuma ferramenta do digital vai desenhar por você. Tudo que você vai colocar nos seus desenhos digitais são os seus conhecimentos que você já usa no seu desenho tradicional. Existem algumas coisas que com certeza vão estar aí te economizando tempo, te economizando problemas de apagar. Você pode desfazer as coisas no digital, você pode salvar versões dos seus desenhos no digital, você tem ferramentas que vão substituir, por exemplo, réguas e coisas, perspectiva, coisas que demoram muito no tradicional e que vão ser mais rápidas de resolver no digital, mas, por exemplo, se você não tem conhecimento de fundamentos de perspectiva, não adianta você ter uma ferramenta de perspectiva que você não vai saber usar. Então, basicamente, você vai precisar desses mesmos conhecimentos e o digital não vai ser mais fácil do que o tradicional e você não vai aprender a desenhar milagrosamente porque você está começando no digital. E a terceira e última coisa que você precisa aceitar se você está indo aí para o digital é que não vai ter o mesmo resultado do tradicional. Até é possível, mas é bastante complicado você emular uma técnica e ficar exatamente parecido com o que você teria se você estivesse em um papel. Porque às vezes eu vejo muito pessoal, ai gente, estou tentando emular aquarela no digital, estou tentando emular uma pintura acrílica no digital. E como eu falei, existem formas, só que sempre vai ficar com aquela carinha de digital, sabe? E para você realmente conseguir emular uma técnica com muita fidelidade, você vai precisar de muito tempo aí, de esforço, estudo para compreender como exatamente você vai aplicar esses pincéis para trazer esses efeitos que você quer. Então, assim, pelo menos imediatamente, assim, dificilmente você vai conseguir o mesmo resultado no tradicional. Se você quer um resultado exatamente como é no tradicional, é mais fácil você fazer no tradicional. Entendido e compreendido esses 3 tópicos que vocês precisam aceitar, vamos para a nossa próxima dica, que eu até já comecei a falar um pouquinho sobre isso, mas como eu falei para vocês, os conhecimentos que vocês precisam para desenhar bem no digital são exatamente os mesmos conhecimentos que você precisa para desenhar bem no tradicional. Você precisa compreender os fundamentos do desenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que são fundamentos do desenho, eles são basicamente aqueles conhecimentos mais básicos que eles vão estar ali presentes, eles vão ser necessários se você quer aprender a desenhar
independente se você desenha em estilo X ou Y, se você usa material X ou Y, se você está no tradicional ou no digital. Então, se você está pintando no tradicional e você vai fazer um sombreado, você vai ter ali que aprender a manipular, por exemplo, como usar uma aquarela, ou então como usar um lápis grafite. Se você tiver no digital, você vai ter que aprender ali como fazer um sombreado com os diferentes pincéis que você vai ter aí no seu programa, mas de modo geral, a lógica da luz e sombra é a mesma. Você sempre vai ter um objeto, uma fonte de luz, essa luz sempre vai ter uma posição, vai ter aí um direcionamento, você vai ter uma área de luz, uma área de sombra e assim, nada no digital vai resolver isso para você. Você precisa entender a lógica da luz e sombra para sombrear as coisas, independente se você está no tradicional ou no digital. Se você se dedicar a aprender os fundamentos, essa transição do tradicional para o digital vai ser muito mais fácil e muito mais rápida para você. Uma coisa que acaba atrasando muito essa transição para muitas pessoas, e até aconteceu um pouquinho comigo na época que eu fiz essa transição lá em 2011, 2012, é que a gente quer que as ferramentas do digital resolvam os problemas pra gente, e isso não vai resolver. Porque as ferramentas do digital, elas são isso, elas são ferramentas. Então assim, saca? Se você precisa pregar um prego na parede, não adianta você só ter um martelo, você precisa saber usar um martelo, que é uma coisa que eu não sei e eu sempre me ferro colocando quadro nessas paredes. Então, se eu quisesse colocar quadros na minha parede de forma eficiente, eu deveria aprender a usar um martelo melhor. Então assim, esse conhecimento de como usar um martelo e usar de forma eficiente para o resultado que eu quero, isso seria um conhecimento de fundamento. Trazendo para o desenho, basicamente você vai ter lá as camadas, você vai ter os pincéis, você vai ter as borrachas, você vai ter o seletor de cor e você precisa saber usar isso para criar um sombreado convincente. Uma das formas no qual você pode aprofundar aí os seus conhecimentos de desenho e de pintura é acessando aí desenhoartístico.net, que é a plataforma do curso que eu desenvolvi para trazer para vocês aí toda essa parte de conhecimento de luz e sombra, cores, texturização, basicamente tudo que você precisa para fazer essa transição do tradicional para o digital da melhor forma e se baseando em fundamentos. Então lá eu vou ensinar para vocês as coisas que realmente importam, independente se vocês estão no tradicional ou no digital, para vocês aí estarem evoluindo aí as suas artes, as suas finalizações, sombreados, colorização e tudo mais. E você tendo esse conhecimento, você vai conseguir ter uma transição muito mais tranquila, muito mais rápida e aí com certeza ter resultados muito melhores, não só no digital, mas também no tradicional. Então acessa lá, desenhoartístico.net, eu tenho certeza que vai te ajudar muito e com certeza vai ser um grande prazer ter você como meu aluno lá. Vou estar sempre te ajudando, respondendo dúvidas, você vai entrar no nosso canal do Telegram, no nosso grupo dos alunos, que a gente está sempre lá trocando dicas, trocando papos e aprendendo muito, que é o que importa. Então, gente, desenhoartístico.net e vamos para a nossa próxima dica aqui de transição do tradicional pro digital. Sempre que eu passo conhecimentos para vocês, eu tô sempre falando a respeito da importância dos fundamentos do desenho e como vocês têm que evitar esses tutoriais que são bastante comuns na internet, que são tutoriais passo a passo que vão te dar ali toda a receitinha de como fazer coisa X ou coisa Y dentro do seu desenho. Isso porque esses tutoriais passo a passo, eles são extremamente limitantes, eles só vão te ensinar uma receitinha e eles não vão aí te explicar, né, os conhecimentos mais básicos que seriam os fundamentos que nós estamos falando da importância até agora. Porém, existe uma situação no qual eu sempre recomendo que os meus alunos procurem tutoriais de passo a passo na internet, que é quando eles estão fazendo essa transição do tradicional para o digital. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa dominar quando a gente está fazendo essa transição são realmente as ferramentas ali. Porque se você sabe fazer a luz e sombra, você sabe fazer a luz e sombra. E o que vai estar realmente ali te impedindo são as formas diferentes. E assim, o digital é
um mundo absurdamente grande, gigantesco de possibilidades. Vocês têm 452 mil programas diferentes, cada programa tem um monte de pincel, um monte de ferramenta, um monte de ajustes, um monte de coisa. Então, assim, tem várias formas de você resolver a mesma coisa no digital. E é muito normal a gente ficar completamente perdido nessa bagunça absurda de possibilidades. E eu acho que a forma mais fácil de vocês explorarem as possibilidades é realmente pegando essas formulazinhas, porque a pessoa ela vai te mostrar um jeito de resolver aquele problema. Então, a minha recomendação, você tá, por exemplo, querendo aí aprender a fazer cabelo digital, pegue tutoriais que ensinem realmente receitinhas de como fazer esses cabelos no digital. E o mais importante, e que é a nossa quarta e última dica desse vídeo, é: não consuma um tutorial que tá te ensinando a fazer cabelo. Consuma 5, 10, 20 tutoriais diferentes que vão te ensinar como resolver cabelo no digital. Porque se você consome só um, você tá caindo no problema que eu já expliquei pra vocês, os tutoriais passo a passo. Eles são formulazinhas extremamente limitantes. Mas se você está consumindo vários desses tutoriais, você tá ali vendo uma técnica, outra e outra e outra, e você pode ali aprendendo as ferramentas e as diferentes possibilidades, trazer isso para o seu trabalho, trazer isso para o seu conhecimento de fundamentos e perceber qual dessas soluções vai ser melhor para o seu problema, para o seu estilo, para a sua arte. Então, basicamente, a minha quarta dica é: experimente o máximo possível. Esse momento de transição, a coisa mais importante é experimentação, porque como eu falei, muitas possibilidades vão te deixar completamente perdido. Quanto mais você experimentar, mais possibilidades diferentes você vai ter aí noção e você vai conseguir aí aprender o que é que funciona para o seu trabalho e o que é que não funciona. Infelizmente, não existe uma formulazinha que eu vou sentar aqui para você e te falar que a melhor forma de resolver o seu trabalho é com essa ferramenta, com esse programa, com essa solução. Porque, obviamente, vai depender de pessoa para pessoa, porque a arte de ninguém aqui é a mesma. Então, gente, não tenha medo de experimentar, por exemplo, programas diferentes. Recentemente eu tive um aluno que perguntou lá no nosso grupo dos alunos do curso: ai, gente, eu uso o programa tal, só que eu vejo que o pessoal tá sempre usando Photoshop, eu preciso mudar, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E não, gente, todo programa de desenho é válido desde que funcione para você. Então, se você experimentou vários programas diferentes, você sabe qual deles que você está se adaptando melhor e use esse. Se você está conseguindo os resultados que você quer com esse programa, ele tá funcionando para você, você não precisa usar o outro programa porque o artista X falou que aquele é o melhor programa, porque o artista Y defende o Photoshop ou o GIMP ou sei lá qual programa que você tá aí experimentando. Experimente aí pincéis diferentes, ferramentas diferentes, e a melhor forma de você conseguir aí ter acesso a essas diferentes possibilidades, porque, né, se abre um Photoshop, você já viu a quantidade de menu que tem lá pra você fuçar em tudo. Eu mesmo até hoje não sei usar todos os menus do Photoshop. Então você pega essas formulazinhas que vão te mostrar um segredinho aqui, vão te ensinar como usar essa, aquela e outra ferramenta, e aí você consegue ver o que funciona melhor pra você. Belezinha, gente? Se você tá começando agora no digital, ainda tá perdidaço e precisa aí de um guia pra te ajudar nessa jornada, eu vou novamente te convidar a acessar desenhoartistico.net. Adquirindo o curso, não só você vai ter 4 módulos completos aí, todos baseados em fundamentos para vocês aprenderem tudo sobre finalização de desenho, mas além disso eu vou dar para vocês mais 3 módulos bônus. O nosso primeiro módulo bônus é sobre técnicas de desenho secas, o nosso segundo é sobre tintas e a gente tem o nosso terceiro módulo bônus, que é justamente uma introdução à arte digital, que pode te ajudar muito se você tá aí começando a explorar as ferramentas, tá começando a explorar aí os programas e quer começar aí nessa empreitada de aprender o digital. Como eu falei pra vocês, essa transição é uma jornada, assim como tudo no desenho. A gente precisa aprender, a gente precisa experimentar e ver o que é que funciona pra nós. Então,
desejo, antes de mais nada, muito boa sorte para todo mundo que tá passando por essa transição. Eu também estive no seu lugar, eu sei como é difícil, você pensa, nossa, agora vai, vou usar esse brush aqui, vai ficar ótimo, e você faz e não funciona. E assim, gente, acontece, eu te entendo, eu estive aí no seu lugar. Então eu estou falando aqui com propriedade da experiência. E fique tranquilo, se você continuar, se você insistir, com toda certeza vai dar certo o seu trabalho, belezinha? Então boa sorte nessa jornada, você vai longe sim. E por hora eu deixo vocês todos aqui com um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até, gente!